Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Gabriel, sou aluno de História, né? E estamos aqui para falar um pouco sobre os mexicas, né? A professora Nainora propôs para a gente um tema América pré-colombiana e nós escolhemos como o tema os mexicas, né? Ou os astecas, mas ao longo desse podcast a gente vai chamar de mexicas. Bom, quem que foram os mexicas? Os mexicas foram povos assim oriundos, né, vindo ali do noroeste do México ou do sul dos Estados Unidos, de uma cidade chamada Aztlán, né, que seria uma lendária terra ali ancestral que da onde surgiu os mexicas, né? E quando eles chegaram ali na Mesoamérica, eles foram considerados povos de origem bárbara, né? Pobres, sem terras. E antes deles ascenderem, né? De haver a ascensão do Império Mexica, eles começaram a se estabelecer ali na Mesoamérica e adotar práticas como agricultura e a língua e os ritos de tribo anteriores, né? Em principal, assim, os toltecas. E durante essa adaptação, né, com os toltecas, foi um período muito violento, assim, com muito conflito. Porém, em meio a tanto conflito, assim, houve um desenvolvimento cultural muito grande. A civilização tolteca, então, praticamente renasceu, né, entre os rudes invasores assim do norte, digamos, né, que eram os mexicas. Falar um pouco também sobre Tenochtitlan, que foi a capital dos mexicas, né? Bom, sobre Tenochtitlan reza a lenda que o templo e a cidade, né, desses povos deveriam ser construídos em meio a um bambuzal, sobre uma ilha rochosa no qual se veria uma águia devorando uma serpente. Então, quando tal profecia do oráculo foi observada sobre uma figueira do inferno, né, que chamava Tenochtli, foi erguida uma cabana de bambus em volta, né, sendo o primeiro santuário da futura cidade que seria Tenochtitlan, né, capital dos mexicas. Eles eram povos muitos religiosos, assim, né? Muitos não, mas eram povos religiosos, faziam vários tributos, assim, aos deuses que eles cultivavam. E inclusive, nesses tributos aos deuses, havia muitas vezes tipo, sacrifício humano. Bom, avançando um pouco, com a morte do Ximalpopoca, que foi o terceiro rei asteca em 1428, acabou havendo uma guerra, né, entre o estado de Texcoco, que teve Tenochtitlan como seu aliado, né, contra Azcapotzalco, no qual resultou na vitória dos dois estados aliados. E logo após esse conflito, né, da onde o Texcoco e Tenochtitlan saíram vitoriosos, foi articulada uma tríplice aliança, né, entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, que era uma antiga tribo dos perdedores. E que com efeito, né, com essa tríplice aliança, tornou-se ali de fato o Império Mexica. No mesmo ano, né, em 1428, ascendeu ao reinado Itzcoatl, dando origem a um vasto império cuja capital, né, como eu já mencionei, Tenochtitlan, mostrava uma opulência assim, né, em relação à arquitetura, escultura, vestuário, ouriveçarias e etc. E esse regime era uma teocracia assim superposta, né, a democracia tribal tradicional.
E essa riqueza toda tinha como fonte a taxação de impostos, né, que os funcionários do Império recolhiam. E esse tributo era pago de 1 a 4 vezes assim por ano. Bom, após a chegada dos espanhóis, em 1520, acabou havendo ali um projeto de epistemicídio, né, dessa cultura, mas, no entanto, ainda pode-se ter uma ideia assim da riqueza dela e o que ela representou para a América colombiana. Isso é um pouco assim que eu tenho, que eu trago aqui para vocês, né, meu caro ouvintes, e espero que seja proveitoso, instigador de alguma forma. Muito obrigado.